24 de abril e o nosso Alerta Brasil dessa terça-feira já está no ar. Quer começar o seu dia muito bem informado? Então vai ficar comigo até às 10 horas da manhã para saber o que de mais importante está acontecendo no Brasil e também no mundo. Vamos então já para os nossos destaques. Você vai acompanhar muita coisa por aqui. Você vai ver que pai e tio de uma menina de 8 anos que esperava por atendimento em um hospital perderam a paciência e foram para cima dos funcionários. No meio dessa confusão, um outro paciente levou um soco no rosto. Daqui a pouco, os detalhes dessa história completa para você. E teve briga também em uma escola. O pai de uma aluna agrediu duas estudantes que teriam discutido com a filha dele. Olha só a imagem. A cena foi gravada e revoltou muitas mães. A reportagem completa você acompanha também aqui, ó, juntinho comigo. Não sai daí. E chegou o momento do Alerta Brasil prestar serviço para você nessa terça-feira. Vamos saber como vai ficar o tempo? Você vê as imagens aí ao vivo da Avenida Paulista. Agora 18 graus em São Paulo. A máxima prevista para hoje é de 27. O dia tá bonito por lá. Vai ter chuva? Não vai ter chuva, melhor dizendo. Vai ter muito sol. Pela imagem que você acompanha comigo, fica claro isso. Agora vamos saber do trânsito na capital paulista. As imagens são da Marginal Tietê. São 90 quilômetros de lentidão, principalmente na região oeste, de acordo com a CET. Atenção também para o rodízio de placas, hoje com os finais 3 e 4. O metrô está operando normalmente e, segundo a CPTM, os trens também seguem de maneira regular. E agora a gente vai lá para a internet, o nosso portal R7, para saber o que a turma está comentando, compartilhando. Joga aqui na tela porque tem notícia no Tendências do R7. E a gente começa falando de educação lá no Twitter. Kroton acerta a compra da Somos Educação por 4,6 bilhões. Vale lembrar, para quem não conhece a Kroton aí, é uma empresa que lida com educação e agora acaba de comprar um sistema da Somos Educação, um método de ensino e tudo mais. E a grana, hein? 4,6 bilhões de reais. Agora a gente vai para o Facebook, que está em alta por lá. Tom Hardy se transforma em Venom no primeiro trailer do filme. Ó, pelo menos a foto aqui tá valendo a pena, hein? Dá para conferir o visual, como ficou aí o ator, tudo no R7. Tá em alta no Facebook, ou seja, o pessoal tá comentando e compartilhando demais. E a gente segue no Facebook, que tá crescendo por lá. Astros de Hollywood prestigiam Vingadores. Guerra Infinita. Claro que tem gente na redação, aqui onde a gente trabalha, que vai estar lá, ó, na primeira fila. Isso é notícia da rede social do Mark. Então corre pra lá, ó, que tá compartilhando e sendo comentado por todo mundo. E a gente vai agora para a ferramenta de pesquisa. Notícia curiosa essa. A atriz, ó, Flávia Alessandra, cumpre promessa e empresta vestido a uma seguidora. Tá aí, ó, mulher de palavra, como tá aqui na manchete. A seguidora foi lá e falou: Flávia, me empresta esse vestido bonito aí. Ela pegou o endereço e mandou o vestido. Só se essa moda pega, hein? E a gente vai pro Twitter para falar da família real, ó. A internet brinca com o nascimento do terceiro filho de Kate e do príncipe William. É um menininho e vale lembrar que até agora, ó, o nome não foi divulgado. Por lá, esse pessoal costuma fazer um bolão para saber qual o nome dessa criança. Quem acertar leva uma grana, uma bolada aí para casa. E a gente termina falando de saúde, notícia do Google. O desconhecimento sobre H3N2 é o maior desafio da campanha da gripe. Bom, a gente está falando de saúde aqui desde o comecinho de ontem aí do Alerta Brasil. O pessoal está comentando demais, gente com medo de tomar essa vacina, mas vale a pena, é melhor se prevenir do que ficar em casa, gripado, com febre, deitado na cama. Vamos fazer o seguinte, eu quero já também pedir a sua participação durante a nossa edição do Alerta Brasil de hoje. Manda para nós aqui um WhatsApp, pode ser uma foto, aquilo que você preferir. O número, a turma já colocou aí na tela, o DDD é 16 99762 7961. Como eu falei, pode ser foto, vídeo, a sua mensagem. Fala o que pretende ver durante a nossa edição, que eu comento aqui. Fechado? Não perde tempo, ó. Manda o seu zap, que eu quero dar uma olhada. Vamos fazer o seguinte, tem um intervalo rápido agora, não sai daí, que daqui a pouco eu tô de volta. E já tô de volta com o Alerta Brasil. Acerta o seu relógio junto com o meu, agora 9 horas e 7 minutos. Não vai começar o dia perdidão aí, se atualiza. Eu volto agora com o noticiário internacional, porque pelo menos 10 pessoas morreram e 15 estão internadas depois que um motorista de uma van invadiu uma calçada no Canadá. O motorista tentou fugir, mas foi preso. É um veículo alugado que ele dirigia. O condutor foi identificado como Alec Minassian, de 25 anos. Ele não teria dito qual seria o motivo do atropelamento, mas a polícia informou que a possibilidade de ser um atentado terrorista não foi descartada. As autoridades declaram que não há nenhuma ameaça à segurança nacional do país, por enquanto, até esse momento.
E agora você vai ver o local do atropelamento e também o momento da prisão desse suspeito. Acompanhe aqui agora comigo. O motorista subiu na calçada na esquina da Rua Yang com a Avenida Finch e percorreu mais de 2 quilômetros. Atravessou 12 quarteirões e tentou fugir. 2 quadras mais adiante, a polícia parou o veículo. Um morador flagrou a cena do outro lado da rua. O homem desce da van, com um objeto na mão, aponta para o policial e grita: "Me mate!". O agente diz não e manda ele se deitar no chão. O policial não dispara e prende o suspeito, identificado como Alec Minassian, de 25 anos. Bom, vale lembrar que daqui a pouco tem Mundo Meio-Dia com todas as atualizações desse caso. Agora você vê que em Belo Horizonte, protesto de professores termina em confronto com a polícia. 4 sindicalistas foram presos. A greve começou ontem e deixou mais de 60 mil alunos sem aula. Na frente da prefeitura, correria. Os policiais usam bombas de efeito moral, balas de borracha e jatos d'água, enquanto avançam para tentar dispersar a manifestação. O protesto aconteceu numa das principais avenidas da capital mineira. Os professores do ensino infantil querem a equiparação salarial com os do ensino fundamental. Mais de 60 mil alunos da rede municipal ficaram sem aula no primeiro dia de greve. Os professores decidiram manter a paralisação até o dia 3 de maio. O prefeito Alexandre Calil disse que está aberto a negociar. O governador Fernando Pimentel pediu para apurar se houve abuso por parte da polícia. A imagem é chocante. Tem que negociar. O salário de professor é muito ruim e todo mundo sabe disso. E está foragido o motorista de um carro que, durante uma fuga da polícia, acertou e arremessou um homem em uma linha férrea. Dá só uma olhada nisso aqui junto comigo. O criminoso não conseguiu frear e bateu na cancela. Vandercélio Gomes da Silva, de 56 anos, que estava de bicicleta encostado nela, foi jogado nos trilhos. Os policiais tiveram que parar para tentar socorrer o ciclista e daí o bandido fugiu. A perseguição começou bem antes, depois que os PMs checaram a placa do carro. Ao consultar o emplacamento, constou outro veículo. Neste momento, eles iniciaram o acompanhamento do veículo. O indivíduo, ao ver que o trem estava passando, não ia conseguir se evadir, jogou o veículo contra um ciclista que estava parado, aguardando a passagem do trem. Os socorristas foram chamados, mas Vandercélio morreu pouco depois de ser atropelado pelo trem. O cruzamento da rodovia Índio-Tibiriçá com a linha férrea em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, precisou ser interditado. Serragem foi jogada no chão e a estrutura da cancela ficou destruída. Os policiais recolheram o carro, que foi periciado. Descobriram que a placa estava adulterada. Era só puxar a fita isolante para ver que o 8, na verdade, era um 9. Depois de ouvir alguns moradores, os policiais foram até a casa de um adolescente que estaria envolvido na história. Ele confessou que guardou o carro por alguns dias e deu o nome de quem estaria com ele atualmente. Ainda assim, o criminoso não foi pego. Na casa do adolescente, os policiais ainda encontraram estas peças de carro e esta moto roubada. Esse indivíduo ainda não tem passagem pela Polícia Militar, o menor. Provavelmente vai ser autuado aí por receptação. E no interior de São Paulo, mulher é presa tentando entrar com porções de maconha dentro da fralda do próprio filho em um presídio. O Robson Risse agora tem as informações pra gente. Olá, Algarte. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher ficou nervosa depois que os agentes fizeram a vistoria obrigatória nas coisas dela. E eles encontraram a porção de droga na costura da fralda do menino dela, do filho dela de 2 anos. Aí eles chamaram a polícia, a mulher foi levada para a delegacia, onde passou por uma audiência de custódia e ficou presa. O conselho tutelar foi acionado e a criança dela foi deixada aí com o responsável. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado pelas informações, Robson. E você vai ver agora uma imagem de uma pancadaria em um hospital no interior do Paraná. Dá só uma olhada, pelo menos um trecho dessa imagem junto comigo. Pai e tio de uma criança de 1 ano cansaram de esperar ali pelo atendimento, ficaram mais de 8 horas aguardando o médico, perderam a cabeça, como você acompanha comigo, ó, eles foram para cima dos funcionários. Só que no meio dessa confusão toda, essa baderna, um outro paciente que também aguardava atendimento médico foi atingido com um soco. Dá só uma olhada agora na reportagem completa.
As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que os agressores invadem o pronto-socorro da Santa Casa de Jacarezinho, no norte do Paraná. Completamente transtornados, eles vão direto para cima de um funcionário que é encurralado na parte interna da recepção e brutalmente espancado. Uma paciente que estava no local também é atingida pelos socos e pontapés, mas com a ajuda de um familiar, foge do meio da confusão. A briga continua na sala de espera, quando um segurança precisa intervir. O funcionário é cercado por mais pessoas, mas após alguns instantes, consegue escapar dos agressores e voltar para a recepção. Se o meu esposo não tivesse, ou nem eu, eles teriam matado o Carlos, porque a agressão foi muito grande na hora que eles chegaram ali. Do lado de dentro e com a porta bem trancada, o funcionário então chama a polícia militar, que vai até o local tentar conter os ânimos dos envolvidos. Em frente à Santa Casa, os policiais conseguem identificar e prender os acusados. O pai e o tio de uma criança de apenas 1 ano e 4 meses de idade, que, de acordo com eles, estava há bastante tempo esperando por atendimento médico. No boletim de ocorrência registrado pela polícia, os acusados reiteram que perderam a cabeça por conta da demora para o atendimento do menino, que estaria com febre e respiração ofegante, já passado pela triagem, mas ainda aguardando o único médico de plantão. Uma versão contestada por quem trabalhava no momento em que tudo aconteceu e acabou sendo alvo da fúria dos agressores. Não é por ordem de chegada, por classificação, por grau de risco. A criança já era próxima a ser atendida, né? Porém, o tio começou a se alterar, entrou em contato com o pai da criança, mais um rapaz, que chegaram de carro, chegaram estourando a porta e já partindo para agressão. Ficar 8 horas aguardando em uma unidade de saúde, um médico chegar e a sua filha ser atendida, realmente é difícil, mas nada justifica essa agressão que você está vendo agora comigo, o momento em que a câmera de segurança registrou. O pai e o tio de uma menina de 8 anos invadiram a recepção e começaram a bater no rapaz que estava ali. E essa garotinha tem 8 anos. É muito difícil, gente. A gente acompanha ali o momento dessa agressão. Uma criança do outro lado ficava aguardando ali o médico que não chegava. Deixa eu só fazer uma correção, essa criança é um pouquinho mais nova, não tem 8 anos não. É 1 ano e 4 meses. Ela aguardava ali, como eu disse, o médico, você que chega agora no Alerta Brasil, acompanha o momento que a câmera de segurança registra o exato ali instante em que o pai e também o tio dessa criancinha invadiram a recepção e começaram a bater nesse recepcionista que faz ali o atendimento, aquele pré-agendamento. Eles estavam ali, de acordo com a versão que foi passada, há muito tempo aguardando. E aí acabaram se revoltando, o médico não chegava nunca. E olha só, é esse show de pancadaria que você está vendo comigo. Eu espero que a prefeitura tenha visto aí essa imagem. Como eu falei, nada justifica essa agressão, mas que melhore ali o número de médicos que fica ali para atender essas crianças, essas pessoas que chegam ali. Claro, doente, ninguém vai ter uma unidade para ficar 8 horas sentado em um banco esperando um médico chegar. Como disse o rapaz que foi agredido, o atendimento ali é feito uma triagem anteriormente para saber o caso que é mais grave ou não. Essa criança aí estava ali, de acordo com os pais, há horas aguardando e nenhum médico tinha chegado. Nada vale uma agressão como essa. Só que também, gente, ficar esperando muito tempo dentro de uma unidade é difícil demais. E agora uma ultrapassagem proibida terminou num grave acidente na região de Governador Valadares, em Minas Gerais. 7 pessoas morreram. A polícia investiga se o motorista que provocou o acidente estava bêbado. A imagem do ônibus completamente destruído dá a dimensão do acidente, que envolveu também uma caminhonete e um caminhão. O ônibus tinha saído de Divisa Alegre, no Vale de Jequitinhonha, com destino a Belo Horizonte. Além do motorista, outras 41 pessoas faziam a viagem. A estudante de medicina Riane David Almeida, de 22 anos, que estava com o pai, morreu na hora. O pai está internado no Hospital Regional em Governador Valadares. A família contou que a jovem estava feliz porque tinha passado o fim de semana com os pais. Outras 6 pessoas morreram no acidente, entre elas o casal José Maria Gomes e Ruth Fernandes. Os dois tinham planos de ir para a Alemanha, onde os filhos prestam serviço voluntário. Testemunhas contaram que o motorista da caminhonete tentou ultrapassar o ônibus. Neste ponto aqui, olha só, ainda tem marcas na BR-116. Quando ele chegou sobre esta ponte estreita aqui na frente, acabou batendo de frente com o caminhão, que vinha no sentido contrário. O trecho onde o acidente aconteceu é uma reta bem sinalizada da BR-116. Mas a rodovia vira um funil sobre a ponte. Reginaldo Oliveira, que
dirigia a caminhonete, morreu no hospital. A polícia suspeita que ele havia ingerido bebida alcoólica. Havia latas de cerveja na L200. Imagens feitas pouco depois da batida mostram a correria dos bombeiros para retirar as vítimas das ferragens. 12 pessoas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Tragédia. A Polícia Federal investiga o desaparecimento de 5 crianças que teriam sido enviadas ilegalmente para o exterior. Um angolano é acusado de ter oferecido dinheiro para as mães de comunidades pobres do Rio de Janeiro para levar as crianças. Veja agora na reportagem. As mães das 5 crianças que sumiram depois de viajar com Luteso prestaram depoimento na Polícia Federal em Niterói. Não se sabe ao certo para onde essas crianças foram levadas. É neste presídio, na zona norte do Rio, que está o angolano Luteso Daniel Love, de 44 anos, preso no fim de março. Ele é suspeito de ser o braço de uma quadrilha de tráfico internacional de crianças aqui no Brasil. O esquema só se tornou público agora. Todas as mães moravam em comunidades do bairro de Braz de Pina, na zona norte do Rio. Depois de escolher a criança, o angolano oferecia R$ 250 à mãe. Na maternidade, a mulher o ajudava a obter a segunda via da declaração de nascido vivo, que é uma identidade provisória do bebê. Com o documento, ele registrava a criança como filho e pedia um passaporte para viajar para o exterior. Na declaração de nascido vivo, Luteso Daniel tinha todas as informações sobre a criança e, segundo as investigações, também mudou o nome de cada uma. Foi do Aeroporto Internacional do Rio que as crianças saíram do país. O angolano ainda não disse para onde levou cada uma. A Polícia Federal suspeita que outro homem também faça parte desse esquema. A Polícia Federal já sabe que pelo menos 5 passaportes para crianças com idades entre 6 e 11 anos foram feitos pelo angolano. Os documentos começaram a ser emitidos em junho do ano passado. Outras 2 mulheres que quase caíram no golpe também foram ouvidas. Elas chegaram a ter as prisões pedidas pelo Ministério Público Federal. Uma delas vendeu a certidão de um dos 15 filhos, uma menina de 11 anos. A criança não viajou. A outra vendeu os documentos de 2 filhos. A prisão não foi decretada porque ambas assinaram sem saber ler. Tá aí angolano criminoso de carteirinha. As mães também vendendo os filhos, pelo amor de Deus, né? E continua preso o prefeito que abusou de uma menina de 8 anos no interior de São Paulo. Ele já havia se envolvido em um caso parecido no ano passado. Paulo Henrique foi afastado e expulso do partido. O laudo, que deve confirmar os abusos, fica pronto em 30 dias. Porém, a polícia teve acesso à ficha médica da criança. Por causa da gravidade do caso e principalmente pela forma com que o prefeito em exercício agiu em relação à vítima, contando uma mentira, tentando enganar, como se fosse uma tática para conseguir o objetivo que queria, a polícia vai começar a investigar outros possíveis casos. Um já apareceu. No começo de 2017, já exercendo o cargo de chefe do executivo, o prefeito teria abordado 2 crianças, uma de 12 e outra de 11 anos. Na tentativa de enganá-las, ele teria oferecido sorvete a elas, mas as 2 vítimas acabaram correndo. Na época foi aberto um inquérito policial para investigar o caso, que acabou arquivado por falta de provas. Porém, existe a possibilidade de que esse caso seja reaberto. O prefeito passou por audiência de custódia, em depoimento e já orientado pelo advogado, negou as acusações. A prisão preventiva dele foi decretada na cidade de 35 mil habitantes, onde Paulo Henrique era a autoridade maior. Até antes do crime, não se fala em outra coisa. Alguns moradores não acreditam que por trás do perfil de político jovem e promissor, um criminoso estaria escondido. Ninguém imagina. Eu fico imaginando a família dessa garotinha aí de 8 anos e também a cabecinha dela que teve que passar por tudo isso. E agora você acompanha confusão e confronto mais uma vez na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo. Usuários de drogas saquearam lojas e queimaram um carro. Os comerciantes, claro, que estão com medo. Veja agora na reportagem.
A situação ficou fora de controle. Usuários de droga tomaram conta de um cruzamento no centro de São Paulo, depredaram e incendiaram um carro. Só depois de algum tempo, a polícia conseguiu dispersar o tumulto. O batalhão de choque foi acionado para garantir a segurança das pessoas que vivem e trabalham no local. Os comerciantes tiveram prejuízo, mais uma vez. Na segunda-feira, eles abriram as portas apenas para reparar o que foi perdido: produtos eletrônicos e instrumentos musicais. Arrebentaram a porta, puxaram até ela descer, aí desceram, arrebentaram nosso balcão, levaram os notebooks que estavam na mesa. O que deu para quebrar, eles quebraram. As imagens de uma câmera de segurança flagraram no domingo o momento em que homens e mulheres tentam arrombar os portões de algumas lojas. Eles são muitos e rapidamente conseguem invadir um dos comércios. Alguns produtos são levados. De repente, começa uma correria. O grupo percebe a aproximação da polícia. Na chegada, a viatura quase atropela uma das pessoas. Os usuários de droga dizem que tudo começou após a retirada de barracas para a limpeza de ruas da Cracolândia. Segundo a prefeitura, as ações buscam a revitalização do local para atrair investimentos e criar outras atividades econômicas. No meio da confusão estão os comerciantes que convivem com a insegurança. É muito triste saber que um concorrente, um amigo, um colega passou por isso. Eu já passei, o vizinho já passou também. O tumulto de hoje é o segundo registrado na região em menos de 15 dias. E quem lembra daquela historinha que a Cracolândia tinha acabado, o pessoal seria retirado de lá e esse problema seria resolvido? Tá aí o resultado. Nós sabemos que política pública é algo que precisa ser feito aí com muito, mas muito cuidado. Até porque um usuário de droga, como é o caso de alguém que frequenta a Cracolândia, é uma situação extremamente crítica. Não dá para tirar a pessoa de lugar achando que o vício também ele vai desaparecer do dia para a noite. Isso não acontece. Tá aí o reflexo. É claro que as ações precisam acontecer, é preciso achar uma solução para tentar ajudar esses comerciantes que ficam aí no meio do fogo cruzado. Você viu durante a reportagem uma loja sendo saqueada, pessoas entrando, levando aí o que o proprietário lutou muito para comprar, para conseguir trabalhar, ganhar o pão de cada dia. E o que você está vendo é uma invasão gigante. Olha só na imagem, o pessoal entrando, levando todas as mercadorias que foram encontradas. Não adianta, a polícia vai até lá, mas esses usuários eles ficam andando, fazem um círculo, vão e voltam o tempo todo. O caso é muito mais crítico do que se imagina, são várias ações que precisam ser feitas, o usuário precisa ser tratado. É claro, quando a gente fala de um usuário de crack, o cenário é muito difícil, porque é um vício de muito tempo. E não se tira realmente da noite para o dia. As ações precisam ser realizadas, o que você está vendo aí é um show de vandalismo nas ruas, comerciante com medo, alguns vão trabalhar, outros preferem nem abrir, nem subir ali a porta da loja, porque sabe que o prejuízo vai ser certo. Então a gente espera muito que isso mude o quanto antes, porque quem precisa trabalhar está sofrendo e muito. Agora você vê que a polícia encontra fotos do casal que foi baleado na capital paulista, isso no celular do principal suspeito de encomendar esse crime. Você viu esse caso aqui comigo ontem durante o Alerta Brasil. Esse suspeito é irmão do homem que morreu horas depois do ataque. O motivo seria uma briga por herança. Para a polícia, o principal suspeito do crime é Emídio, irmão de Marcelo. Quando os familiares chegaram no hospital, foram informados pela polícia militar de que Vânia havia apontado Emídio como mandante do crime. Na mesma hora, todos foram para a delegacia. Os policiais seguiram até a casa do suspeito. Emídio estava deitado e assistindo televisão. Ele concordou em acompanhar os policiais até o DP. Lá, foi interrogado pela delegada. Ele disse que não tinha nenhuma participação no crime. Ela o questionou, já que Emídio carregava as fotos do irmão e da cunhada no celular. Foi a partir daí que ele disse que só falaria na presença de um advogado. Como não havia provas contra ele, Emídio foi liberado. A polícia acredita que trata-se de uma execução, já que nada foi levado do casal. Emídio segue como investigado. Família, de um ano para cá, os irmãos vinham se desentendendo. Isso porque, depois que o pai morreu, deixou uma herança de cerca de R$2,5 milhões para os dois. E segundo a família de Vânia, Emídio queria ficar com a maior parte do dinheiro e fazia ameaças para o casal. Na próxima quarta-feira, os irmãos ficariam frente a frente no fórum para uma audiência de conciliação sobre os imóveis. Por este motivo, pessoas próximas a Marcelo não têm dúvidas de que Emídio tenha participação no crime.
O depoimento mais aguardado pela delegada é o de Vânia, o que pode não acontecer. Depois que passou por cirurgia, a vítima perdeu a fala. Ainda não se sabe se ela irá recuperar. Marcelo Perrella, de 42 anos, e Vânia Oliveira Perrella, de 55, foram baleados nesta esquina movimentada que fica em Osasco, na Grande São Paulo. Marcelo era bancário e não tinha filhos. Dessa forma, a herança deixada pelos pais poderá ficar somente para o irmão mais velho, agora, segundo a polícia, principal suspeito do crime. Tudo isso por causa de dinheiro. Agora você vê que pai é flagrado agredindo 2 colegas de escola da filha dele. É isso mesmo. O homem dá um soco em uma delas e agarra o uniforme da outra. Você acompanha isso agora comigo durante a reportagem. No vídeo é possível ver as meninas brigando em frente à escola. O pai de uma das alunas está no meio das 2 garotas. Muita gente presencia a cena. O homem, identificado como Cristiano, pega pelo braço a menina que discute com a filha dele e vai em direção a outra adolescente que acompanha a briga. Descontrolado, ele parte para cima da menina. Instantes depois, chama a filha e vai embora. Segundo as mães das meninas, a briga entre as adolescentes começou lá dentro da escola com uma discussão, quando uma delas tentou passar pelo corredor. As 2 trocaram ofensas e prometeram resolver a situação aqui do lado de fora depois da aula. O pai de uma das adolescentes, quando chegou para buscar a filha, ficou sabendo da discussão entre as 2 e até tentou separar a briga. Só que em um momento de impulso, ele se aproximou de uma das garotas que estava ali naquele portão e deu um tapa no rosto dela. A agressão é tão forte que a menina cai. Ivone é mãe da adolescente que tem 16 anos. O que ele fez com a minha filha não tem explicação. Ficou revoltado? Não. Assim, a gente fica, né? A mãe da menina de 13 anos, que discute com a filha de Cristiano, quando soube da agressão... Sangue subiu quando você viu as imagens? Subiu. Com certeza, eu não vou falar com você não. Subiu sim. Cristiano preferiu não gravar entrevista, mas por telefone conversou com a nossa produção. Ele diz que se exaltou e está arrependido. As mães registraram boletim de ocorrência e querem justiça. Ivone conta que a filha, que recebeu tapa, nem está querendo voltar para a escola. Ela não quer sair de casa, né? Cristiano sabe que o conflito poderia ter sido resolvido de outra forma. Acho que a maneira correta de eu tudo tem que ser conversado, né? Não só a atitude das meninas, como também dos pais. Eu não ensino agressão para ela, tem outros meios de resolver. Mas tudo teria que ter sido conversado. Eu vou pedir para o pessoal colocar mais uma vez essa imagem que você acabou de ver durante a reportagem. É uma briga que você está vendo ali, é o pai de uma aluna tentando tirar a filha do meio de uma discussão. Só que em certo momento ele se descontrola e vai para cima de uma das alunas e dá um soco no rosto da menina. É uma imagem forte. A gente sabe que dentro de escola acontece sempre discussão e uma briga. Agora, o que não dá para aceitar é realmente um pai se envolver em uma situação como essa e agredir uma outra estudante. Você viu também durante a reportagem que ele disse que realmente ficou exaltado, que não deveria ter feito aquilo que fez, teria que realmente ter pegado a filha pelo braço e levado embora, depois procurado a direção da escola para falar, está acontecendo uma discussão, a minha filha está sendo ameaçada em sala de aula, eu queria saber o que vocês podem fazer. Agora, realmente, o pai tentar tirar a filha dali e se descontrolar, e como você vê na imagem, puxa a menina pelo braço e dá um tapa bem forte. A gente não consegue ver pela imagem, foi desfocada para preservar a imagem dos estudantes, se é um tapa, se é um soco, mas parece ali ser uma agressão realmente muito forte. Não dá para isso acontecer. Num caso como esse, como as mães disseram ali, a imagem realmente revolta. Então é preciso procurar a direção da escola, explicar o que aconteceu para que esse assunto seja resolvido entre direção, alunas, possivelmente um professor, para tentar conciliar esse conflito todo. Agora, uma agressão absurda como essa na porta de uma escola envolvendo o pai, não dá, gente, não dá. É realmente uma imagem chocante e que chama a atenção. As mães agora precisam ir até a direção, como eu disse, procurar, tentar resolver esse conflito para que isso não tome uma proporção ainda maior. Mas também, como você viu durante a reportagem, o pai já se arrependeu, mas também se arrepender não apaga o ato aí, a atitude que foi tomada. E você já tomou aquele famoso sacolé, din-din, gelinho aí, como são conhecidos em várias regiões do país? Pois bem, em Brasília, esse famoso suco de fruta congelado estava sendo produzido no banheiro de uma rodoviária. Eu não estou mentindo não, gente, é verdade. Dá uma olhada.
Os produtos estavam em meio a muita sujeira, como na pia, onde eles estavam sendo feitos. Nas imagens aí que foram registradas pela polícia militar, vale ressaltar, a mistura rosa fica ali no chão, ó, bem perto da privada, gente, dos sanitários. Tudo exposto sem nenhuma condição de higiene. Quando os policiais entraram no banheiro da rodoviária, não havia ninguém, só os produtos ali para fabricação do din-din, sacolé, enfim, como você chama aí na sua cidade. Por isso, não houve prisão. O produto pronto seria vendido, ó, ali na rodoviária. Então você fica atento, viu? Fica esperando um ônibus, comprando tudo que passa por ali. Toma cuidado, não dá para generalizar, mas que tem que ficar de olho, tem, gente. Gelinho sendo produzido, ó, no banheiro da rodoviária. Olha essa imagem, vai saber o que você está colocando na boca aí, gente. Não dá, fique esperto. E agora a nova lei aprovada pela Câmara Municipal de Araraquara, do interior de São Paulo, está causando polêmica. A norma define o visual correto dos guardas civis. O repórter Misael Mainetti conta essa história pra gente. Faz 2 anos que o Eliedson usa barba. Se ele quiser continuar como guarda municipal em Araraquara, vai ter que fazer mudanças no visual. A nova lei, já aprovada pelo Legislativo, é bem específica quanto à aparência dos guardas. No caso dos homens, o corte de cabelo deve ser aparado e está proibido o uso de topete. No caso das mulheres, o tamanho do cabelo não pode ultrapassar 5 centímetros da gola da camisa e sempre precisa estar preso no estilo coque. A lei ainda proíbe penteados exagerados, franjas, barba e bigode retorcido. Só é permitido o bigode tradicional. Para as mulheres, os brincos precisam ser pequenos, no estilo bolinha, de 8 milímetros. Tatuagens expostas estão proibidas. De uma hora para outra quer dizer que a minha imagem reflete na minha capacidade de trabalho, como se eu não pudesse mais trabalhar por estar utilizando barba, ou uma guarda feminina não estivesse executando a sua função da melhor forma possível porque pintou o cabelo, ou porque está usando uma maquiagem diferente, ou porque está usando um brinco a mais. Tudo isso é uma exorbitância sem qualificação, na verdade. O Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara já pediu à Prefeitura a revogação da lei. Caso contrário, vai acionar o Ministério Público do Trabalho. Para o sindicato, a lei constrange funcionários e causa assédio moral. Primeiro, tentar convencer a administração municipal e a Câmara a revogarem a lei. Se não chegarmos num acordo nisso, o sindicato vai encaminhar essa discussão para dentro do Ministério do Trabalho através de um pedido de mediação e vamos também notificar o MPT, com quem a Prefeitura assinou um termo de ajustamento de conduta alguns anos atrás, se comprometendo a não fazer práticas de assédio. E no nosso entendimento, isso é uma prática de assédio coletivo. Se nenhuma dessas esferas resolver, nem a administrativa, nem o Ministério Público do Trabalho, nem o Ministério do Trabalho, aí nós vamos ingressar com medidas judiciais para garantir o direito dos trabalhadores. O secretário de Cooperação de Segurança Pública diz que a lei municipal existe desde 2002, mas deixava dúvidas quanto ao que era permitido e por isso foi reescrita. Isso já era contemplado na lei municipal de 2002, apenas nós fizemos foi o quê? Objetivar melhor, esclarecer melhor, dirimir algumas dúvidas que foram surgindo com o passar dos anos. O secretário enfatiza que não é uma questão institucional. A ideia é padronizar e oferecer segurança aos guardas. Isso tudo adequado agora ao novo ordenamento jurídico federal para facilitar as questões de atuação do Guarda Civil Municipal, dada a peculiaridade da carreira, da função que ele exerce na atividade pública, de facilitar o reconhecimento facial, de zelar até pela sua própria integridade física, né? Casos parecidos foram registrados com guardas municipais de outras cidades do país, como Ribeirão Pires, em São Paulo, e Florianópolis, Santa Catarina. Eliedson ressalta que existe vida pessoal além da vida profissional. A instituição e o comando, eles esquecem que nós somos guardas durante um tempo definido, o tempo que a gente está no local de trabalho. Fora disso, nós temos nossa vida pessoal. Nós temos a nossa imagem pessoal. A gente não depende só da Guarda Civil Municipal. Nós temos nossa vida fora disso. É muita coisa para pensar. A gente sabe que aparência, tipo de cabelo, barba, não define aptidão e nem competência aí para alguém que vai exercer determinada função. Só que a gente sabe que também dentro de corporações e ali de certos meios é um regimento. Como a gente pode citar aqui a Polícia Militar, é preciso ter o cabelo ali do soldado, do cabo, tenente, enfim. Todos eles precisam ter um cabelo extremamente bem cortado, a linha bem definida para que não tenha nenhum tipo de problema. A guarda tem esse regimento. Agora, se ele realmente se sente ofendido, se não concorda com esse tipo de situação, claro que ele pode ir acionar a justiça para ver o que consegue fazer. Mas a gente também tem que entender que cada corporação, cada local funciona de uma forma.
E vale ressaltar, a aparência não define aptidão nem capacidade de ninguém a ir para trabalho. E 3 pessoas foram mortas na cidade de Morro Agudo, interior de São Paulo. A polícia suspeita que os crimes têm ligação entre si e que o motivo pode ser uma briga entre traficantes. Quem tem as informações agora ao vivo pra gente é o Thiago Valentim. Thiago, um ótimo dia para você e me conta como andam aí as investigações. Olha, para você também, Algarte, e para todos que acompanham o Alerta Brasil, segundo a polícia, até agora uma pessoa foi presa, mas a investigação continua, até porque os saldos são de 3 pessoas que foram mortas e essa pessoa que foi uma outra pessoa que foi baleada e foi levada até o hospital da cidade. Tem um detalhe nesse caso, Algarte, que além dessas pessoas que perderam a vida, este homem que foi baleado, ele deu entrada nesse hospital, foi atendido, mas assim que melhorou, ele fugiu da unidade de saúde. Até agora não foi localizado. Já essa última pessoa, um homem de 29 anos que morreu baleada, foi socorrido também, mas infelizmente não resistiu. Ele foi assassinado dentro da própria casa. E nós mostramos também aqui no Alerta Brasil um casal que foi executado no meio da rua em Morro Agudo, né? Eles estavam dentro de um carro, o motorista e a mulher dele no banco de passageiros, e aí de repente uma moto passa e faz 15 disparos contra esse casal que morreu ainda no local. A polícia desconfia justamente isso, que seria uma briga entre traficantes, entre facções e que o motivo dos crimes seriam vingança e seriam execuções. Mas até agora apenas essa pessoa foi presa, na casa dele foi encontrada arma e também várias munições e a polícia segue acompanhando esse caso. A cidade está com medo, já que no final de semana foi registrado até um toque de recolher, segundo os moradores, viu, Algarte? Ok, Thiago, uma ótima terça-feira e amanhã a gente está de volta. Obrigado pelas informações. E depois do intervalo a gente faz um giro, melhor dizendo, pelo Brasil e eu te mostro como está a saúde pública no nosso país. Eu já adianto que a notícia não é boa. Eu já estou de volta com o nosso Alerta Brasil, não vai ficar perdido? Agora 9 horas e 42 minutos. E nós vamos ao vivo agora para Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, para conversar com a Milena Macedo. Ontem foi feriado por lá e o policiamento acabou sendo reforçado, principalmente na região de Cabo Frio. Final de semana aí, com feriadão emendado, teve movimentação por aí, né, Milena? Bom dia para você. Muita movimentação, Rafael. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, nesse momento em Cabo Frio, o clima é de tranquilidade porque a polícia ocupa neste momento a comunidade do Jacaré, no município que fica na região dos Lagos. Mas durante esse feriadão aqui no estado do Rio, houve muita movimentação, o clima de tensão pairou por lá, houve um confronto entre policiais militares e traficantes, e criminosos nessa comunidade, a comunidade do Jacaré, e 3 pessoas morreram durante esse confronto. Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam um patrulhamento na comunidade, Rafael, quando foram recebidos a tiros. Aí revidaram, 3 pessoas foram atingidas, essas vítimas chegaram a ser socorridas para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiram. Nessa ocasião, a polícia apreendeu um menor, além disso, armas, drogas, anotações do tráfico de drogas, 3 pistolas e até um fuzil 556. E o que chama a atenção é realmente essa questão da violência no interior do estado, E Cabo Frio, que é um dos principais pontos turísticos da região dos Lagos. Dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, apontam que de janeiro a março deste ano, Rafael, foram 80 assassinatos na região dos Lagos. Desses 80 casos, 32 apenas em Cabo Frio, na região dos Lagos. E essa informação se torna ainda mais preocupante porque 17% aí desse número total de 80 casos são de mortes que aconteceram entre tiroteios, entre confrontos entre policiais e bandidos. E desse número aí de 32 homicídios que aconteceram em Cabo Frio, é um número preocupante, um número que vem crescendo a cada dia. Do número total, isso representa 40% dos crimes na área de abrangência do 25º Batalhão, que é responsável aí por esse policiamento na região dos Lagos. Rafael. É muita coisa, Milena, e claro que a gente fica aqui na torcida para uma melhora no estado, porque tá difícil esse cenário aí, viu? Obrigado pelas informações e um ótimo dia para você.
E o governo deve editar nos próximos dias um decreto para ajustar pontos da reforma trabalhista. É que a medida provisória que alterou a nova lei não foi votada pelo Congresso. Diego dirige uma gráfica com 60 funcionários e está deixando de contratar novos serviços por incertezas na legislação. A gente já vinha trabalhando em cima da reforma para tentar fazer algumas mudanças aqui dentro e isso fica tudo suspenso até que a gente saiba que caminho isso vai trilhar agora. Entre as regras que perdem validade a partir da meia-noite de hoje estão: trabalho intermitente, quando o funcionário não tem uma quantidade mínima de horas ou dias de serviço. A medida provisória só permite a recontratação após 18 meses da demissão. Se voltar a valer a reforma aprovada no Congresso, as empresas podem demitir os atuais funcionários e recontratá-los imediatamente na nova regra. A jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. A medida provisória admite esse regime apenas para o setor de saúde. Para outras categorias, só vale após acordo entre sindicatos e empresas. Se a MP cair, a regra vai valer sempre que empresas ou sindicatos fecharem acordos individuais ou coletivos com os trabalhadores. Grávidas em locais insalubres. A medida provisória exige o atestado liberando o trabalho com grau médio ou mínimo de insalubridade. Se a MP for substituída pela lei aprovada no Congresso, a gestante pode trabalhar nessas condições, a não ser que o atestado médico impeça a atividade. Contratos de autônomos. A MP não permite exclusividade e, se houver subordinação, fica caracterizado o vínculo empregatício. Já pela regra do Congresso, pode haver exclusividade sem que isso configure vínculo. O Palácio do Planalto e o Ministério do Trabalho estudam se um decreto legislativo poderá manter a validade dos contratos em vigor desde novembro, quando a reforma foi implementada. Caso o governo e o Congresso Nacional demorem a chegar num acordo, as dúvidas poderão parar na Justiça Trabalhista. O fato da medida provisória caducar não significa que o empregador pode fazer o que quiser, porque o alcance da lei é algo que está sendo construído e que possivelmente várias normas terão que ser adaptadas, outras até derrubadas pela sua inconstitucionalidade. O ministro do Trabalho descartou a possibilidade do governo editar uma nova medida provisória e estuda a edição de um decreto, ato normativo ou portaria para manter as alterações trabalhistas. Trabalhador, fique de olho, são muitas mudanças. E você acompanha agora a falta de médicos especialistas nos principais centros de saúde do Brasil. De norte a sul do país, pacientes com doenças crônicas à espera de consultas que podem demorar meses. Veja agora nessa reportagem especial. Quem procura por um ginecologista em Triunfo não consegue consulta pelo Sistema Único de Saúde. Na cidade, que fica a 80 quilômetros de Porto Alegre, 3 médicos estão de licença e 1 de férias. Grávida de 4 meses, Débora sofre com pressão alta e foi atendida por um clínico geral. Quem não quer, ter um acompanhamento no ginecologista? Um clínico geral, para mim, não significa nada numa gestação. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a situação só deve se regularizar em 2 semanas. Até lá, os casos mais graves são encaminhados para atendimento na capital. O problema é que em Porto Alegre também há fila de espera. Mais de 1.000 mulheres aguardam por uma consulta com um ginecologista pelo SUS. A demanda é 20% maior do que a oferta de médicos. Em Belém, o problema é a falta de nefrologistas que cuidam das doenças ligadas aos rins e do sistema urinário. Joseane teve que interromper o tratamento durante 6 meses por falta de especialista. A pressão fica muito alta, você fica desorientado, você tem muita dor de cabeça, tem ânsia de vômito. Em todo o estado do Pará existem 73 nefrologistas, segundo o Sindicato dos Médicos. 50 deles trabalham aqui em Belém para atender uma demanda de 3.000 pacientes. O Ministério da Saúde recomenda 2 nefrologistas para cada 100.000 habitantes. O Pará tem menos da metade. Seriam necessários pelo menos mais 140 médicos. Além da falta de profissionais, o estado enfrenta outro problema. Nos 144 municípios, só 12 têm nefrologistas que atendem pelo SUS. E apesar desse número, a Secretaria de Saúde do estado garante que os profissionais são suficientes para atender a população nos principais centros de saúde. No Distrito Federal, pais são obrigados a esperar até 6 horas com os filhos nas filas do atendimento pediátrico em várias unidades públicas de saúde. Neste posto, não havia especialista. A sala de espera estava lotada.
Neste hospital público não havia nem previsão de atendimento. O atendimento que seria prioritário seria a criança, e nem isso tem. Em alguns lugares faltam até recursos básicos. Essa mãe precisou sair para comprar um catéter nasal para a filha. Minha parte eu fiz, eles fazem isso aí com a minha filha, e se eu perder minha filha, eles me pagam. A defasagem de pediatras na rede pública chega a 45%, quase metade do que seria necessário para o atendimento da população. Segundo o Sindicato dos Médicos, as más condições e a sobrecarga de trabalho aumentam o número de profissionais que precisam se afastar por estresse e, na maioria das vezes, eles não são substituídos. Tem colegas, 2 ou 3, que estão em atestado médico absolutamente por estresse. Chegam a chorar no plantão diante das ameaças que nós sofremos diariamente. A Secretaria de Saúde afirma que 109 pediatras nomeados em março têm até o início de maio para tomar posse. No total, o Distrito Federal tem 526 pediatras para atender a rede pública. Hoje, em Campo Grande, das 10 unidades básicas de saúde, só 2 tinham médicos pediatras. Neste posto, a demora chegou a mais de 5 horas. A avó estava com o neto ardendo em febre. Tem que esperar, não tem outra solução, né? Campo Grande tem 93 médicos pediatras na rede pública, mas hoje apenas 10 estavam atendendo. Em Campo Grande não faltam médicos apenas no setor de urgência e emergência. O problema também reflete nas consultas agendadas, onde a espera por um médico especialista pode demorar mais de 6 meses. A Prefeitura de Campo Grande alega que abriu só este ano 618 vagas para médicos temporários, mas apenas 167 se apresentaram. E agora eu tenho um recado especial para você. É o fim dos cabelos brancos sem uso de tintura. Shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. O shampoo e o condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico e assim trazer a cor natural dos seus cabelos sem uso de tintura. E vale lembrar, não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se forem pretos, voltarão a ser pretos. É um produto de resultado gradativo. Então não perde tempo, ligue agora mesmo. 011 5585 4000. Dá só uma olhada. Cabelos brancos? Nunca mais. Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá. E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso! O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo. Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000. Então ligue agora mesmo. 011 5585 4000. E agora você vai ver um flagrante no mínimo curioso que vem do Rio de Janeiro. Um rapaz que arrasta uma caixa d'água pela estação do transporte público. Dá para acreditar? Acompanha agora comigo. Ele tenta entrar nesse ônibus, mas não consegue. Mesmo assim, ele não vai desistir, não. Ele tenta, pela imagem, virar essa caixa d'água e começa uma confusão. Vai começar a cair garrafa, latinha, saco plástico, tudo ali, na estação. Depois ele insiste, mas insiste muito e consegue entrar. A concessionária do BRT lamentou esse episódio e disse que esse fato é o retrato do descaso das autoridades públicas. Mas olha só que você está acompanhando comigo, é uma caixa d'água que esse rapaz está tentando colocar ali, Mas ele empurra e dentro da caixa d'água são latinhas, garrafas, saco plástico e o cara não desiste não, ele é firme ali, Ele acaba conseguindo. Gente, o pessoal quer colocar de tudo, ninguém quer perder a viagem, não, mas é claro que isso não pode, não é permitido. Bom, eu vou para um rápido intervalo, não sai daí que o Alerta Brasil não acabou e tem muito mais. Já estou de volta com o nosso Alerta Brasil, falei que era rápido, agora 9 horas e 57 minutos, quase 10 horas da manhã. Você vai ver que em Minas Gerais os assaltos a caixas eletrônicos deixaram muitas cidades sem acesso a dinheiro vivo. A solução para os comerciantes de pequenas comunidades foi recuperar o antigo hábito de vender fiado marcando na caderneta.
Pelo menos 50 mil habitantes do Vale do Jequitinhonha vivem o mesmo drama. As explosões de caixas eletrônicos estão deixando a população sem dinheiro. Só esse ano foram 8 agências em 4 cidades da região. Quem mora então nessas cidades pequenas que hoje estão sem os serviços bancários acabam tendo que sair da própria cidade e procurando cidades um pouquinho maiores, como Araçuaí. Só nessa região central aqui são 4 agências. Cada uma tem um movimento em médio de pelo menos 500 pessoas por dia, sacando dinheiro para voltar para casa. É o caso da Neuza. Para economizar e por segurança, uma única pessoa da família faz a viagem todos os dias. Paga R$30 de táxi, fora a comida, fica no torno aí de uns 50, 60 reais. Mas quando a compra é urgente, aí entra a velha e boa confiança. E olha que tem cliente que até tenta pagar em dinheiro, mas a conta não fecha. E o que sobra vai para o crediário. Deixou R$50, ficou de trazer o restante. Na confiança? Na confiança. Mas e quando o cliente não volta para pagar a conta? Seu Ronaldo sabe como é isso. Ele tem 2 cadernos e vários blocos cheios de anotações. A maioria até paga direitinho, mas tem cliente que desapareceu. Estou vendo aqui, por exemplo, que o senhor tem uma caderneta que só aqui R$4.000. R$4.000, R$4.800 também. Consegue receber? Eu vou tentar receber, mas tá difícil, né? Caramba, quanta caderneta. Daqui a pouco vai ser um fichário ali de tanta anotação. Bom, o alerta está quase acabando, mas antes eu quero mandar um abraço especial para Maria Ângela e a filha dela, a Carlane Freitas. Elas são lá de Marabá, no Pará, e estão ligadinhas aqui no Alerta Brasil, estão dizendo que não estão perdendo um dia aqui do nosso programa. Eu vou ficando por aqui, o alerta de hoje terminou, mas amanhã, quarta-feira, às 9 horas, eu tô de volta. Um ótimo dia para você e até mais.